nos abandonamos? Essa pergunta parece ampla, mas de certa forma eu estou fazendo uma pergunta bem focada. Por que nos abandonamos? Primeiro porque nós achamos que é o outro que tem que nos dar. Eu tenho que dar ao outro e o outro me devolve, me dá. Isso já é um preceito bem furado, porque você não sabe o que o outro necessita, você dá aquilo que você acha, do seu ponto de vista, que ele precisa, e ele faz o mesmo com você. Então ficam duas pessoas insatisfeitas, já que a única via de acesso ao conforto, ao sentir-se bem, vem através do outro. Existe um videozinho que eu, passando que às vezes eu, como qualquer pessoa comum, também dou uma fofocada na internet, mas eu seleciono bem as coisas que vejo, de uma menina, talvez americana ou europeia, porque o idioma era o inglês, onde um homem estava perguntando a ela o que era o amor. E ela descreveu, né, do jeitinho de uma criança entre 6 e 8 anos, uma menininha, o que ela via, né, do amor. Mas o mais interessante foi que uma criança, um ser que ainda está numa idade cronológica muito pequena, tem uma noção de amor próprio muito grande. Ela disse, não, eu gosto do meu amiguinho, eu amo meu amiguinho, papai, mamãe, vamos supor que ela estava falando, mas quando eu estou triste, quando eu me sinto sozinha, eu me abraço. É claro que o homem ficou surpreso com aquilo, falou, você se abraça como? Você se abraça de verdade? Aí ela mostrou, né? Eu faço assim, me abraço. Aí passa. Ele olhou para ela, falou, você faz isso com você? Ela falou, sim, eu me abraço e eu me beijo. O engraçado é que eu faço a mesma coisa e outras pessoas devem fazer. O engraçado foi que uma criança tão novinha ainda já entenda que o verdadeiro carinho, o verdadeiro amor parte dela. Ou seja, ela gosta dos amiguinhos, ela gosta da mamãe e do papai, mas eles não têm obrigação de fazê-la feliz ou de fazê-la sentir-se amada, porque isso só ela pode fazer. E ela faz. E ela disse com aquele jeitinho simples que ela ficava muito bem. Tipo, quando eu me abraço, quando eu me beijo, tudo passa, a tristeza passa. Isso a gente vem tentando falar, não sou só apenas eu, outras pessoas estão dizendo, não terceirizem isso, faça você, porque só você é capaz de consolar-se. Porque só você sabe as dores que te habitam, só você sabe as dificuldades pelas quais você passa, só você sabe o que você precisa. Essa semana eu estava lembrando até disso numa outra coisa, que eu penso muito, converso muito comigo mesmo, e às vezes jogo conversa fora, então me veio na memória coisa de gente que já tem bastante anos, do meu avô. O meu avô, ele saía todo dia às 4 da manhã para trabalhar, e ele era pedreiro, mas a gente não sabia. Eu, quando era criança, não sabia que meu avô era pedreiro. Porque ele saía de terno para trabalhar. Ele botava o terninho dele. E quando ele chegava, ele estava sempre limpinho, cheirosinho. E enquanto a janta não era servida, ele passava aqueles óleozinhos na mão, que só quem trabalhou com cimento sabe o que é. E eu trabalhei com cimento, eu já virei massa, eu já fiz calçadas na minha vida, na minha casa. Então, eu sei o que é virar massa, eu sei o que é sentar um piso ou assentar um azulejo na parede.
Ele passava óleozinho, né? Que ele era um homem simples, um homem de hábitos simples, mas muito sofisticado. Meu avô nunca pegou uma comida misturada. O prato estava sempre vazio e várias coisas. O arroz num prato, o feijão no outro, o bife no outro, a salada no outro, e ele se servia. A mesa tinha de estar posta. Esse era um pedreiro. E mais, um pedreiro analfabeto. Isso chama-se amor próprio. Alguém não vestiu o rótulo, nem a carapuça de que porque ele trabalha num serviço visto como menor, porque eu não sei onde é menor, eu estou morando numa casa que alguém construiu, pedreiros construíram. Agora aqui está fazendo uma obra de esgoto, pedreiros estão trocando o encanamento do esgoto da água. Eu iria fazer isso? Não sou preparada para isso. Mas qual é a medida de valor? Então, o meu avô, pelo exemplo, ele dava essa medida de valor. Você é simples, você não tem dinheiro para dar e vender, para soprar, para fazer o que você quer. Mas você ainda é um ser humano, você ainda é uma pessoa que merece amor e merece respeito. Isso ele fazia com maestria, apenas dando exemplo. Porque na época em que eu era criança, os mais velhos não conversavam com crianças, diziam o que ela tinha que fazer, ou mostrava o que ela tinha que fazer. E eu só fui saber muitos anos depois que o meu avô tinha sido pedreiro e depois mestre de obras. Inclusive, quando ele esteve doente, o patrão veio visitá-lo falando da falta que ele fazia, porque ele dava as construções na mão dele tranquilamente, porque sabia que ele ia gerenciar muito bem. Então, o amor próprio permeava aquela criança, que devia ter entre 6 e 8 anos, de saber que só ela pode se fazer bem. E permeava o meu avô, que apesar de ser analfabeto e trabalhar como pedreiro, ele não se desmerecia, ele não se via menos, ele não se via menor. Então, eu e as minhas irmãs sempre vimos o pouco dinheiro não como pobreza, mas como ele realmente é, pouco dinheiro. O dinheiro não suficiente para os nossos sonhos, para caber os nossos desejos, mas a gente faz o quê? Trabalha os desejos, não é? Eles são realmente necessários ou são supérfluos? São de momentos ou vão durar mais alguma coisa? E quando você estiver triste, se abrace, se ame. Ninguém pode fazer isso melhor do que você. Ninguém pode dar-se amor mais do que você. O outro só acrescenta. É bem-vindo. Sempre será bem-vindo. Mas o verdadeiro, o mais profundo, o que vai estar sempre ali na hora que você precisar, e os outros não são obrigados a estarem à sua disposição sempre que precisar. Isso é uma visão infantil. Sempre quem estará à sua disposição é você. Então, quando você precisar, quando estiver chorando, quando estiver triste, pare um pouco. Mesmo que você esteja numa empresa, vá ao banheiro e dê atenção. O que está acontecendo? Porque você está assim. O que te preocupa? O que te amedronta? Mostre para essa criança que você está ali para ela. Você não é aquela que não ouve ou que não tem tempo para ouvir. Você sempre a ouvirá.